Salve, salve galera, beleza? Eu sou o Guilherme Praça, do time de História do Descomplica, e hoje estaremos juntos para mais um Quer Que Desenhe? Aqui nós construímos mapas mentais para você dominar qualquer matéria. Bora lá? Hoje nós vamos falar sobre o fenômeno do voto de cabresto e entender o que isso significa. Na descrição, você vai encontrar o link com o mapa completo disponível para download, hein? Baixa lá para estudar mais depois. Agora vamos finalmente falar sobre o assunto da nossa aula? Então, galera, o chamado voto de cabresto é um mecanismo utilizado até hoje na política brasileira como forma de manipular o resultado de eleições, controlando os votos de indivíduos. Normalmente, essa manipulação ocorre com violência ou então com clientelismo. Para quem não sabe, o cabresto é um instrumento feito com cordas ou couro e normalmente amarrado no rosto de um animal, como cavalos e burros. Assim, o cabresto serve para controlar a direção e a velocidade, ou então para segurar o animal, mantendo sempre submisso ao condutor. Portanto, a ideia de um voto de cabresto vem justamente dessa associação, pois o eleitor seria domado como um cavalo e obrigado por alguém poderoso a votar em um candidato específico, ou seja, perdendo sua liberdade de decidir em quem ele mesmo votaria. Esse tipo de prática foi muito comum ao longo da história do Brasil em diversas regiões e até hoje a manipulação do voto ocorre utilizando novos métodos de coerção. Desde os tempos coloniais, sempre foi muito comum no Brasil a figura de mandatários locais, que acumulavam poderes e formavam ao seu redor sociedades pautadas no patriarcalismo, no clientelismo, no cunhadismo e no próprio escravismo. Sem uma presença forte da metrópole, essas lideranças controlavam toda a sociedade ao seu redor para alcançar seus objetivos, submetendo mulheres, negros e trabalhadores livres às suas vontades. Essa prática, já muito comum na colônia, continuou mesmo após a independência, e durante o período regencial, com a criação da Guarda Nacional, formou a figura dos coronéis, que eram grandes latifundiários com enorme influência local e agora com apoio militar para manter a ordem na região sob seu domínio. Apesar do controle do voto ser constatado já no período monárquico, o termo voto de cabresto, no entanto, passou a ser muito utilizado no período da Primeira República, época que a manipulação do voto foi amplamente utilizada pelos chamados coronéis. Assim, com o fim do Império e início da República, a negligência do novo governo com a população sertaneja e com as regiões do interior possibilitou que esses coronéis ampliassem ainda mais seus poderes e submetessem mais pessoas ao seu domínio. Para manter essa configuração política e a autonomia das regiões do interior e dos estados, presidentes e governadores exigiam dos coronéis uma troca de favores, ou seja, a continuidade da não intervenção do Estado e o envio de verbas em troca dos votos das regiões sob domínio dos coronéis. Dessa forma, construiu-se no Brasil uma política dos governadores, que tinha nessa troca de favores a base que sustentou a permanência dos mesmos políticos e partidos no poder durante anos. Portanto, é aí que entra o voto de cabresto. Para garantir que determinados políticos fossem eleitos, nos municípios e estados, os coronéis criavam currais eleitorais, ou seja, zonas onde ele forçaria todos a votarem no seu candidato. Assim, o coronel costumava usar várias técnicas para forçar os votos. Elas poderiam ser tanto clientelistas ou violentas. Logo, era muito comum, por exemplo, que coronéis, antes da eleição, prometessem à população local novas casas, melhorias, vagas em hospitais, alimentos, remédios, proteção e até coisas como distribuição de dinheiro pelo voto de um candidato. Outros coronéis, no entanto, usavam simplesmente da violência, ameaçando de morte quem não votasse com ele. Para ter certeza que o voto de cabresto seria feito, jagunços eram mandados no dia da eleição para fiscalizar tudo. E como o voto ainda era aberto naquele período, poderiam saber os votos de cada indivíduo. Como muitos nem mesmo sabiam escrever, às vezes o próprio coronel preenchia o envelope com a assinatura do eleitor e o entregava para depositar na urna, agilizando ainda mais a fraude. Em outros casos, documentos eram falsificados para garantir que algum eleitor se adequasse aos critérios que permitiam o voto, ou então falsificados, até mesmo para colocar como eleitor alguém que já tivesse morrido. Naturalmente, aquele que por acaso escapasse do sistema e não tivesse votado de acordo com o mando do coronel poderia ser punido. Um dos mais famosos coronéis da Primeira República foi o político baiano Horácio de Matos, que dominou a região da Chapada Diamantina, controlando um exército de jagunços e conquistando vasto poder político. Graças ao seu poder e ao mandonismo, Horácio se tornou um símbolo do coronelismo e da manipulação de votos. Justamente por simbolizar essa prática e se destacar como coronel, Horácio foi um dos primeiros a serem presos pelo governo provisório de Getúlio Vargas.
Assim, foi durante o governo de Vargas que o coronelismo foi amplamente combatido e medidas como o fim do voto aberto foram criadas para acabar com o voto de cabresto. Por fim, vale destacar que, apesar dessa extinção da figura dos antigos coronéis, ainda hoje no Brasil existem forças regionais e paralelas ao Estado que continuam promovendo a manipulação dos votos. Atuantes, inclusive nas grandes capitais, figuras como milicianos, traficantes e políticos corruptos perpetuam a prática de compra de votos com clientelismo e violência. Ah, antes de sair do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nada do que rola aqui no canal. Claro que o conteúdo completo, concurso, cronograma, planejamento de estudos, está no Descomplica. Olha aqui na descrição que eu deixei o link com um desconto para você vir estudar com a gente. Lembrando que o link com o mapa mental completo também está na descrição. É só clicar e baixar. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.